Você que acabou de chegar nesse vídeo, eu gostaria de dizer para você que você pudesse observar alguns pontos no decorrer dessa videoaula. O primeiro ponto que eu gostaria que você observasse é que há um esforço da minha parte em mostrar como que chegou a essa confusão que nós temos hoje de direita e de esquerda, a ponto de muitas pessoas dizerem que não existe uma direita e que não existe uma esquerda. O segundo ponto que eu gostaria de observar, que eu fiz nesse vídeo, mas não está cronologicamente, ora eu falo de uma coisa, ora eu falo de outra, mas que está colocado nesse vídeo é como que essa confusão se manifesta. Essa confusão se manifesta nas confusões dos conceitos de extremismo, moderantismo, direita e esquerda. E a terceira coisa que eu gostaria que você observasse nesse vídeo é que esquerda e direita cabem tanto dentro do moderantismo quanto dentro do extremismo, ou vice-versa. O extremismo cabe dentro da direita, assim como ele cabe dentro da esquerda, e o moderantismo cabe dentro da direita, assim como ele cabe dentro da esquerda. Então, esses três pontos que eu tentei de alguma forma elaborá-los de uma forma que vocês pudessem compreender melhor, e que é lógico que esse vídeo não tem a menor finalidade de esvaziar o tema. São apenas apontamentos, aproximações, diálogos que nós possamos ter para com a realidade do político. Abraço, bom vídeo e boa videoaula. Antes disso, não se esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever nele, deixar um joinha, o seu like é muito importante para nós. E, por favor, compartilhem. Abraços, até! Boa videoaula! Pinceladas do Saber, estamos aqui com mais uma videoaula falando um pouco sobre os assuntos, dando pinceladas sobre o conhecimento, sobre o saber para os amantes de filosofia, política, história, sociologia, para aqueles que amam estudar as humanidades como um todo. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre um autor interessante, um autor que nós ouvimos muito falar dele na contemporaneidade e particularmente acho que é um autor necessário de nós estudarmos. O tema também é um tema bastante interessante, controverso, cheio de polêmicas, cheio de dificuldades em tratar esse tema, ainda mais no nosso Brasil, em momentos onde os adjetivos se tornam o nosso verdadeiro debate, não há mais crescimento, não há mais debate construtivo no sentido de ideias que se complementem e que se confrontam, mas nós temos realmente uma amortização desse debate intelectual por uma troca apenas de adjetivações. Então, nesse vídeo, eu acho interessante falar que eu não estou aqui tentando proporcionar ou falar nada contra um, contra outro, de um lado, do outro lado, até porque talvez essa não seja exatamente a minha função. Talvez um dia eu possa vir aqui e expor um pouco da minha opinião, daquilo que eu penso politicamente falando. O tema, como eu já disse, vocês devem estarem se perguntando que tema é esse tão famoso, tão polêmico, tão cheio de controvérsia, é o tema da direita e da esquerda. Eu pretendo fazer desse vídeo não apenas um vídeo simplesmente, mas uma continuação, parte 1, parte 2, parte 3, de acordo com o que eu vá lendo no texto desse autor. O autor a quem eu me refiro, que eu digo e acredito ser de uma importância relevante para o nosso tempo, é o Norberto Bobbio, que foi um cientista político italiano, nasceu em Turim, morreu em 2004, lutou contra o fascismo do Mussolini, talvez essa seja a grande marca dele, lutou pelas individualidades dos seres humanos em relação ao Estado e, de alguma forma, esse autor ele contribuiu para o debate
político do nosso século. Alguns até colocam ele no século XX junto com Raymond Aron, Jean-Paul Sartre e o Norberto Bobbio. Mas, independente das suas convicções ou daquilo que você acha do autor, eu acredito que o autor tenha algumas coisas a serem contribuídas para o nosso debate político. Então, o livro que eu comentarei hoje é Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política. Esse livro ele foi lançado pela Universidade Estadual Paulista em 1995, porém a escrita desse livro original ele escreveu em 1994. O autor tem uma frase bastante interessante, que é aquela frase: cada vez sabemos menos. E também queria ler para vocês a parte de uma frase ou de um aforisma que ele falou antes de morrer, no final de sua vida, no ano de 2000, para uma entrevista do jornal italiano La Repubblica. Diz assim a frase dele: quando sinto ter chegado ao fim da vida sem ter encontrado uma resposta às perguntas últimas, acredito que perguntas últimas seja aquela de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, as perguntas filosóficas que permanecem sempre. Então, quando eu sinto não ter chegado às respostas dessas perguntas, a minha inteligência fica humilhada. E eu aceito esta humilhação. Aceito-a e não procuro fugir desta humilhação com a fé, por meio de caminhos que não consigo percorrer. Continuo a ser homem com minha razão limitada e humilhada. Sei que não sei. Isso eu chamo minha religiosidade. Bobbio morreu como viveu, com grande dignidade, instruindo os médicos a não intervir para tentar prolongar a sua vida. Vamos lá. Acredito que esse autor tem alguma coisa a contribuir para a gente. Afinal de contas, nasceu em 1909 em Turim, pegou toda essa fase de transformação, do breve século, desse século de extremos, esse século de guerras, de conflitos que nós estudamos tanto na história. Ele percorreu esse século, então acho que ele tem algo a contribuir para nós. A primeira coisa que eu acho interessante pensar é que logo no início do livro, o Bobbio ele traz o seguinte: ele traz a reflexão que direita e esquerda são termos antitéticos. O que ele quer dizer com termos antitéticos? Ele quer dizer o seguinte: ou você é de direita ou você é de esquerda. Porque ser de direita inclui a exclusão de ser da esquerda. E ser da esquerda inclui a exclusão de ser da direita. Por isso são termos antitéticos, termos que se excluem, termos que na sua plenitude faz com que o outro se esvaie, faz com que o outro se dissipe. Não tem como ser direita e esquerda, não tem como fazer parte dos dois campos políticos. Ou você é um, ou você é outro. Ao menos essa é a reflexão que o Norberto Bobbio traz logo no início do seu texto. Então, ele diz assim: enquanto termos antitéticos, se nós então compreendermos que direita e esquerda são antitéticos, eles se excluem, eles se dissipam um ao outro, eles são, com respeito ao universo ao qual se referem, reciprocamente, tanto direita quanto esquerda, excludentes, no sentido de que nenhuma doutrina ou nenhum movimento pode ser simultaneamente de direita e de esquerda. E são exaustivos, eles não são somente excludentes, são também exaustivos, no sentido de que, ao menos na acepção forte da dupla, como veremos melhor a seguir, uma doutrina
ou movimento podem ser apenas ou de direita ou de esquerda. Ok? O autor está dizendo que os termos direita e esquerda, conceitos de direita e esquerda, são conceitos excludentes e são conceitos exaustivos. Ok. Ele vai continuar então dizendo sobre que há uma confusão. Porque, vamos parar para pensar, por várias vezes, depois que eu entrei na faculdade, cursei história e tudo mais, por várias vezes eu ouvi pessoas, quando você ia debater sobre a questão de direita, esquerda e tudo mais, por várias vezes as pessoas elas falavam, mas o que é direita? O que é esquerda hoje? Até tem um vídeo na internet do Ferreira Goulart falando, a esquerda não existe mais, onde vai surgir uma esquerda? Você quer que surja uma esquerda onde? Na Venezuela? Debochando e tal, que não há mais esquerda, que não há mais direita. Talvez não. Eu quero crer que parte dessa nossa confusão ou parte dessa nossa mania de dizer que não há uma direita, que não há uma esquerda nesse sentido tradicional, né, da própria Revolução Francesa, que se colocaram partidos da direita, que eram partidos que já não queriam mais a revolução, não queria mais a transformação, afinal de contas a burguesia já tinha tomado seu lugar na pirâmide, né? Aquela velha historinha da historiografia, e pessoas que se colocavam à esquerda queriam realmente uma revolução, uma busca por transformação, e aí nós temos toda aquela fase do terror e tudo mais que nós estudamos em história, mas eu acredito que seja interessante distinguir o seguinte, dentro de toda essa conjuntura, é que talvez os termos eles se modificaram no decorrer do tempo, e ser direita e esquerda hoje é outra coisa, né? Que não é aquilo que foi, ou algo do tipo. Não estou dizendo uma verdade absoluta aqui, estou apenas dizendo que talvez devido às mudanças nas camadas estratigráficas do tempo, nós temos então uma mudança conceitual do que seja ser de direita e do que seja ser de esquerda. E aí o Norberto Bobbio vai trazer que parte dessa confusão, quando nós dizemos não ter uma direita e não ter uma esquerda na atualidade, ela parte daquilo que nós vivemos na contemporaneidade. Porque, por exemplo, ele vai trazer o exemplo. Alguns autores, eles cabem e são referência no campo do pensamento, eles cabem tanto no discurso da direita quanto no discurso da esquerda. Tanto a direita utiliza-se desses autores, leem esses autores, argumentam com esses autores, quanto a esquerda também utilizam esses autores, argumentam com esses autores, pensam com esses autores, constroem as suas visões de mundo por esses autores. Primeiro que ele traz é Nietzsche, né? Se nós formos pensar no Nietzsche, o super-homem e tudo mais, e nós quisermos, não estou dizendo que a filosofia de Nietzsche ela caiba no campo político, porque eu acho que a filosofia do Nietzsche ela já transcende com essas concepções nossas políticas, né? Até tem um amigo que diz que o super-homem do Nietzsche, de alguma forma, ele é um ser atemporal. A filosofia do Nietzsche é uma filosofia para além do nosso tempo e tudo mais. Mas, contudo, o Nietzsche, ele é o quê? Ele é um verdadeiro influente do nazismo, como nós temos registrados na história, que o próprio Hitler se utilizava dos pensamentos e lia o Nietzsche, né? No decorrer da guerra e de toda a formação que ele planejava. Ou o Nietzsche está ao lado de Marx, como se fosse uma nova esquerda. Ambos os pensamentos e ambas as filosofias em relação a esse autor, que é um autor importantíssimo, elas são possíveis de interpretações.
esses discursos são possíveis de interpretações. De igual forma, nós temos outros autores que vão continuar isso. Por exemplo, Heidegger. Heidegger foi um profundo simpatizante do nazismo, é tido como referência sobretudo na academia francesa, que vamos dizer assim, uma academia mais voltada à esquerda. Então, o que contribui o pensamento de Heidegger para o nazismo ou para a academia francesa? E ele continua, Gramsci, ou Gramsci, né? Como alguns dizem, é um teórico da esquerda, mas também foi apropriado, por exemplo, por discursos neofascistas, e a direita, na tentativa de dar uma nova roupagem àquilo que ela se propunha, também apropriou-se do pensamento, alguns conceitos do próprio Gramsci, na tentativa de dar uma nova roupagem, que foi chamado de gramscismo de direita. O próprio Bobbio cita isso no decorrer do livro dele. Então, as refutações, elas acontecem justamente porque nós temos uma imbricação de pensamentos que ora estão de um lado, ora estão do outro. Então, algumas pessoas, logicamente, vão olhar e vão dizer: o que é ser de esquerda? O que é ser de direita? Não existe uma pureza conceitual relacionada à direita ou relacionada à esquerda. O que existem são pensamentos que cabem tanto em um quanto em outro e assim. Mas o Norberto Bobbio ele traz algumas ideias interessantes. A primeira que ele traz é o seguinte: as refutações que nós temos hoje em dia, quando dizem não há uma direita, não há uma esquerda, elas parecem de alguma forma ser provocadas por uma confusão conceitual. O que eu quero entender como confusão conceitual? É uma confusão entre o conceito de direita e de esquerda, atrelada a uma confusão, a uma segunda díade, que é o extremismo e o moderantismo. A nossa confusão entre esses quatro conceitos provoca aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, de dizer que não existe nada, mas não existe nada porque os conceitos estão mal definidos, estão definidos de forma errônea. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem várias direitas, assim como existem várias esquerdas. E isso é importante, nós entendermos as frações dentro desses conceitos. Já é um primeiro passo para que nós possamos encontrar o que de fato seja a direita e o que de fato seja a esquerda. Vou citar o que o Bobbio diz no livro, na página 51. O que os autores revolucionários e contra-revolucionários e os respectivos movimentos têm em comum é o fato de pertencerem, no âmbito dos respectivos alinhamentos, à ala extremista contraposta à ala moderada. A díade extremismo e moderantismo não coincide com a díade direita e esquerda e obedece, como veremos, a um critério de contraposição no universo político diverso do que conota a distinção entre direita e esquerda. O que o autor está dizendo? O autor diz que até mesmo os extremos se tocam. Os extremos se tocam. Olha que interessante. O que ele quer dizer quando ele diz que os extremos eles se tocam? Porque há uma ala extrema tanto na direita, como também há uma ala extrema na esquerda.
a ala extrema da direita com a esquerda se tocam, elas se similarizam, elas de alguma forma parecem uma com a outra. Onde elas se tocam? Então o autor vai dizer, na antidemocracia. Ambos os posicionamentos extremos podem servir para ditaduras. Existe cabalmente levado o conceito cabal de direita e esquerda, nós podemos sim contribuir para ditaduras, seja de esquerda, seja de direita, ok? Então, o que é importante para o autor, e eu acho interessante trazer isso, é fazer a distinção dos conceitos. Lembra do que eu estava dizendo? Fazer a distinção dos conceitos, dos 4 conceitos. Porque quando nós estamos falando de direita e esquerda, nós falamos assim, elas se tocam, nós não estamos negando que elas ficam similares. Mas nós também não estamos negando que existe uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda. Mas elas se similarizam, elas parecem uma com a outra. De fato, em alguns pontos elas se tocam, mas existe um conceito de esquerda e de direita por trás disso. Por isso que nós não podemos confundir o conceito de direita e esquerda com o conceito de extremismo e moderantismo, entende? Vamos dar continuidade então. Vamos tentar fazer essa distinção, ao menos de imediato, em relação ao moderantismo e ao extremismo. Vamos lá. O autor apresenta então uma distinção entre os conceitos de moderantismo. Ele vai dizer, o moderantismo vê a história de uma forma gradualista e evolucionista. O que ele está querendo dizer? Que o moderantismo ele pensa na história enquanto um processo, enquanto a continuidade a partir de um embrião, a partir de um começo. Vê a história como um organismo que se desenvolve diferentemente, né? Se nós aceitamos esse ponto gradualista e evolucionista, nós estamos aceitando em partes uma história harmônica e, em alguma medida, uma história, vamos dizer assim, linear, porque ela é gradual, porque ela evolui, porque ela preza pela continuidade, porque ela tem um ponto de referência do qual se dá essa continuidade, porque ela é um processo que começa de alguma coisa, mas parte para outra coisa, no sentido de gradual, de evoluir e tudo mais. Em contrapartida, todo o tipo de extremismo ele parte de um fim catastrófico. Todo o fim do extremismo é catastrófico. Aqui no extremismo, diferentemente do moderantismo, a história ela se procede por saltos qualitativos, por mudanças substanciais, ou seja, transformações. Nesse sentido, o extremismo ele preza pelas rupturas, pelas transformações, pelas mudanças completas, substanciais. Nesse sentido, todo extremismo ele preza transformação. É por isso que o fim é sempre catastrófico. A mudança ela é sempre uma ruptura. A mudança ela é sempre uma transformação substancial daquela realidade. Então, o que ele está querendo dizer? Entende que dentro do conceito de moderantismo e dentro do conceito de extremismo, nós podemos colocar tanto a direita quanto a esquerda, correntes de pensamento da direita e da esquerda
se encaixam perfeitamente dentro do moderantismo. Assim como, de igual forma, correntes de pensamento da direita se encaixam no extremismo e no moderantismo. E correntes da esquerda se encaixam no extremismo e no moderantismo. Entendem? Então o que ele vai dizer? Que nesse sentido, tanto o extremismo da direita quanto da esquerda, eles não são de fato os opostos. O autor traz a aproximação de que nos anos de chumbo, por exemplo, tão falado, a Itália sofreu retaliação de ambas as partes, tanto do comunismo e do fascismo. Porque para ele, comunismo e fascismo se convertem um ao outro. É interessante essa ideia, apesar de ser, né? Agora o fato de comunismo e fascismo poderem se converter um ao outro não indica essa falácia, porque de fato isso é uma falácia, é uma interpretação completamente errônea. Como eu disse, eu não estou aqui para tomar partido em nada, mas existem coisas que são absurdas, que por exemplo é assumir o nazismo como um movimento de ditadura de esquerda. Mas pode ser que a gente faça um vídeo posteriormente falando sobre essa distinção do que são os movimentos de ditaduras de esquerda e de direita, quais são as suas similaridades e as suas diferenças. Mas continuando aqui então, o autor ele traz uma ideia bastante interessante. Lembra que eu estou dizendo que nós temos uma confusão hoje justamente dentre esses conceitos e nós não conseguimos distinguir claramente. Várias pessoas já abriram mão dizendo que não existe uma direita, não existe uma esquerda. Eu estou tentando de alguma forma mostrar e dar apontamentos do porquê nós chegamos nisso e qual é a nossa situação que pode de alguma forma clarear a nossa visão sobre os conceitos. Mas a questão é a seguinte, uma das coisas que eu acho que contribuíram para que essa confusão fosse estabelecida na nossa contemporaneidade é o seguinte: a verdade da modernidade, de ver a história enquanto um progresso que deu lugar para historiadores que buscavam imparcialidade após a modernidade. Então eu acho que a modernidade ela falhou na proposta daquilo que ela tinha. Ela falhou na ideia de progresso, evolução, continuidade, né? Que nós temos toda modernidade passando por essa razão, por esse, vamos dizer assim, por esse clarear da mentalidade humana e tudo mais. E nós acreditamos no nosso progresso, que nós éramos a medida de todas as coisas, que nós poderíamos de alguma forma lutar contra a natureza, lutar contra a biologia, que nós poderíamos de alguma forma se impor, que nós éramos seres além da natureza, que nós estávamos fora da natureza, por isso nós teríamos o controle dela e nós teríamos o controle do tempo, do espaço, das estações. Nós podemos de alguma forma medir a temperatura, nós podemos ver e prever, né, o nível de previsibilidade do homem com o avanço tecnológico e científico é algo impressionante. Nós conseguimos prever se vai chover, se vai fazer sol. Todas essas questões que nós acompanhamos com o avanço da tecnologia e o homem na sua proposta de centralidade do mundo e como salvação para os seus próprios problemas, eu acho que de alguma forma a mentalidade da modernidade ela falhou naquilo que ela propôs. O que é que o avanço, a tecnologia, o progresso e todas essas colocações que nós tivemos, o que é que elas causaram? Nós temos aí, né, no fechar, no crepúsculo da modernidade, 2 guerras mundiais, uma terceira guerra sem exército, revoluções violentíssimas como a revolução na Rússia, na China, a violência do fascismo, a descolonização do pós-guerra. Ou seja, todas essas situações
colocaram abaixo a mensagem da modernidade e a concepção da história enquanto progresso. Lembra? Se nós formos estudar a própria historiografia, a historiografia positivista dos grandes nomes, dos grandes acontecimentos, dos grandes fatos, aquela ideia de progresso, né, do positivismo, que até hoje está estampado na nossa bandeira, a ordem e o progresso, toda essa ideia da historiografia, ela foi de alguma forma refutada no crepúsculo da modernidade, justamente porque nós damos origem a um novo tipo de historiografia, que nós chamamos de escola dos análises, que vem justamente em refutação ao positivismo. Porque diante de toda essa catástrofe histórica, como é que nós podemos assumir uma história positivista onde o ser humano está em progresso? Que progresso é esse que nós provocamos 3 guerras mundiais, revoluções violentas, fascismos, os extremismos e todas esses desastres na história da humanidade? Que tipo de progresso nós estamos caminhando? Então vem justamente diante dessa, vamos dizer assim, dessa brecha da modernidade, é que surgem alguns historiadores tentando ser imparciais. E aí, na tentativa de ser imparciais, chamados de historiadores pós-modernos, nós temos essa, vamos dizer, imbricação. Nós já não temos uma verdade absoluta como a que nós tínhamos na modernidade, em que as pessoas morriam por aquilo que elas falavam, morriam pelas suas ideologias. Até o Luc Ferry, ele diz que as pessoas já não estão mais dispostas a morrerem pelas suas ideologias. Hoje em dia as pessoas buscam na família e nos afetos ou nas pessoas as causas de suas vidas e de suas mortes, não mais em suas ideologias. Não sei se isso... Mas vamos lá, que tanto o extremo da esquerda quanto da direita, eles de alguma forma parecem um com o outro. Eles parecem no sentido que a democracia, para eles, sempre está associada à mediocracia. É o regime da mediocridade. É uma ideia, a ideia de democracia enquanto mediocracia encontra solo fértil em qualquer tipo de extremismo, tanto da direita quanto da esquerda. Mas o que você está querendo dizer com isso, Daniel? O que é a mediocracia? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Por exemplo, no regime democrático, todo ser humano é igual perante a lei, correto? No papel, o voto daquele que é poliglota é equiparado com o voto daquele que não sabe ler e nem escrever. Por isso é considerado, né, por algumas pessoas como regime da mediocridade. Porque não importa se você é bom ou se você é ruim, o que importa é que no final das contas nós vamos fazer uma média. Por isso o voto daquele que é bom ou daquele que não presta e não vale nada é o mesmo voto. É equiparado, entende? Por isso que alguns pensadores vão dizer que isso é ruim, porque é o regime que favorece, né, a mediocridade, o cara que não vale nada, porque ele, não valendo nada, vai ser equiparado com aquele que é bom, que é porreta. E aquele que é porreta, que é bom pra caramba, vai ser equiparado àquele que é um Zé Ninguém. Isso, tanto o extremo da direita quanto da esquerda, pensa dessa forma. Um segundo ponto em que as duas correntes se cruzam, tanto o extremismo da esquerda quanto o extremismo da direita, isso é interessantíssimo de pensar. A violência, ela é uma maneira de resolução. Em ambos os extremos, a violência é uma maneira de resolução. Seja para a esquerda
como a violência resolutiva sendo a parteira da história, quanto para a direita, a violência resolutiva sendo uma higiene purificadora. O autor chega a dizer que fascismo e comunismo são antíteses do século da democracia. Por quê? Ambos os extremismos excluem o inimigo. Aí ele vai dizer que tanto o fascismo quanto o comunismo é uma junção, é o resultado de uma aliança da direita moderada com a extremista. Idem a esquerda moderada com a extremista. Então, o extremismo se dá entre a aliança dos socialistas com os comunistas, certo? Ou pela aliança de uma direita moderada, democrática, com uma direita fascista, extremista. Agora, para encerrar o vídeo, para fechar a conta e passar a régua, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa eu acho que é a principal distinção. Ele vai distinguir como é que nós devemos julgar os conceitos de moderantismo e extremismo e como é que nós devemos julgar os conceitos de direita e esquerda. Nós devemos julgar se é extremista ou se é moderado pelos métodos pelos quais se utilizam. Quais são os meios que eles se utilizam. Então, se você pega uma tortura de ambos os lados, nós temos movimentos extremos. Se nós pegarmos uma ideia, entre aspas, de uma democracia, de um debate, confronto de ideias, construção de um mundo, nós então temos aí um movimento mais moderado, correto? Diferentemente, nós não julgamos se é extremo ou se é moderado pelos a direita e a esquerda pelos meios pelos quais se utilizam, mas nós julgamos ser direita e ser esquerda pelos fins que eles desejam chegar. Os fins de cada um são fins diferentes, correto? Então, nós precisamos distinguir essas coisas. Qual é o nosso fim? O nosso fim é uma sociedade livre, sem a intervenção do Estado, com o mercado sendo o nosso principal organizador social, aquele que proporciona coesão social, e nós nos dedicamos a essa supervalorização do mercado e da aposta na mão invisível. Não, nós acreditamos num planejamento econômico, numa intervenção estatal diante das economias, que o mercado de alguma forma possa planejar economicamente, intervir na sociedade, por uma inclusão social, enfim, etc, etc, todos esses discursos que nós talvez já estejamos cansados de ouvir dos dois lados, mas os fins da direita e da esquerda são fins diferentes, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante você compreender isso que o Norberto Bobbio escreveu em seu livro. Pretendo continuar, como eu disse para vocês, esse vídeo sobre direita e esquerda. É isso aí.